Muita gente passa anos em terapia, mas a vida continua estagnada. Esse vai ser o tema desse bate-papo um pouco mais longo que eu vou fazer com vocês aqui hoje. Se você não me conhece, chegou aqui agora, eu sou Everton Araújo, sou terapeuta integrativo, sou facilitador de constelações familiares e também sou analista corporal certificado pelo Corpo Explica. Um dos meus pontos de, vamos dizer, ponto de combate aqui na rede social é para a pessoa que está presa em terapia. Então, mas você é terapeuta, não faz sentido você falar isso. Faz, e eu vou te explicar por quê, tá? Ah, o fato de você entender o problema e não mudar, que é a provocação que eu fiz na escrita, na thumbnail do YouTube aqui ou do Instagram, seja onde você estiver assistindo, é justamente a pessoa que acredita que só o fato de entender os seus problemas eles vão mudar. Tom, mas não tem pessoas que quando entendem a vida melhora? Tem, mas não é o padrão e eu quero trazer um ponto específico para você que passa a vida entendendo as suas coisas, sabe disso, sabe daquilo, sabe a teoria X, Y, Z, sabe o método não sei da onde interestelar, mas a vida continua a mesma. O meu foco aqui é falar com você sobre a força que tem a ação depois que você tem uma clareza sobre sua vida ou sobre os fatos dela, tá? Então eu vou deixar no meu roteiro aqui, eu vou seguindo com vocês, tá? Ah, quando você tem uma percepção sobre algo e você muitas vezes não toma decisão, você não toma decisão, não vai ter ação, certo? Mas talvez você já tenha entendido algumas coisas na sua vida que você entendeu, então você teve mais clareza, você foi na terapia, descobriu que X, Y, Z situações aconteceram por conta de tal daquilo, você fala, nossa, que lindo, chorou, tal, não sei o quê, emocionou, teve a catarse, que faz parte da liberação, que é importante. Mas você saiu de lá, às vezes não decidindo nada, e se você não decide, você não age, ou você saiu agindo, ou você saiu decidindo, mas não agiu. E muitas vezes você não agiu porque você achou que uma ação simples seria idiota, ou seria tola, ou seria sério que é só isso? Uma ação simples faz uma grande diferença quando ela tem intencionalidade. Quando você toma uma ação simples, e não digo que ser simples é fácil, pelo contrário, tem coisas que é muito simples, tem coisas que são muito assim, banais, você fala, cara, seria só isso? Tem coisas que realmente são muito simples, só que não necessariamente é fácil. Vou dar um exemplo. Às vezes você tem adiado uma conversa difícil com seu parceiro, porque tem isso que está em desarranjo entre vocês, tem aquilo que não está legal, e você tem evitado. É simples, é sentar e dizer, pô, precisamos conversar, eu tenho algo a contar para você, eu tenho algo a falar para você. Simples, mas não é fácil, certo? Quantas vezes você tem adiado conversas difíceis? Quantas vezes você tem adiado algumas ações que são simples na sua vida? Então, eu só preciso começar a aprender a cuidar um pouco mais de mim. Então, uma ação simples, pega água, toma água. Ah, mas não é fácil porque eu tenho que ficar lembrando da garrafa, eu tenho que ficar indo no banheiro toda hora. É a consequência de uma ação que você está fazendo para o seu bem-estar. Dei dois exemplos, turma, reais, que acontecem muito aqui no consultório. Ser uma ação simples não significa que ela é fácil, tá? Então veja só, quero contar uma história para ilustrar isso para vocês. Eu atendo uma moça que ela mora em Roma, na Itália, uma brasileira. E recentemente saiu a documentação dela como uma cidadã italiana.
Logo quando ela ganhou a cidadã, o direito de ser uma cidadã italiana, que é um documento, quando ela ganha esse documento, a sensação de pertencimento dela já aumenta. Logo em seguida, ela recebe o cartão do SUS de lá, o Serviço Público de Saúde. Aumentou ainda mais. E um dos pontos que a gente tratou recentemente foi a consolidação desse pertencimento dela, tá? Então veja, quando ela ganha o cartão do SUS, logo de lá, quando ela ganha o cartão de saúde de lá, ela também recebe o cartão do banco. Banco, dinheiro, caixa eletrônico, euro, que ela mora na Itália. E ela disse assim para mim: Tom, eu vou lá no banco, eu não tenho dinheiro ainda não tenho meu dinheiro, mas vou falar para o meu marido colocar um dinheiro na minha conta para eu ter a satisfação de ir até o caixa eletrônico e retirar um dinheiro meu na minha conta aqui na Itália, retirando em euro. A gente riu na hora. Praticamente ela estava celebrando uma conquista dela, tá? Mas o que eu trouxe para ela de reforço nisso? E ela falou que ela ia gravar. Que uma ação simples reforça a sensação e a percepção e a decisão que você tomou ou deveria ter tomado no processo de entender o seu problema. Por isso que o tema dessa live é: entender o problema não vai fazer você resolver sua vida. Por mais que algumas consciências que você toma faz com que algumas coisas mudem. Mas é padrão. Tomei consciência, algumas coisas ao meu redor vão mudar, porque eu também mudei internamente. Quando eu mudo internamente, o mundo de fora também começa a ser diferente. Se o mundo é diferente, eu também tenho que ter uma postura diferente. Isso significa eu tenho que tomar uma ação. Eu não posso deixar de tomar as ações que me levam para onde eu desejo estar. Um dos desejos, sonhos maiores dessa minha paciente é comprar um motorhome, que são aqueles trailers, e rodar a Europa com a família dela. É bom que na Europa dá para fazer isso, né? No Brasil não daria, por segurança pública. Enfim, esse é o sonho, tá? O fato dela ter o próprio dinheiro, ou ter a condição de ter o próprio dinheiro, deixa ela mais próxima desse sonho dela. Então a gente faz um trabalho de consciência, de provocações conscientes e principalmente provocações para o inconsciente dela, toda semana no processo terapêutico, justamente para que ela haja, para que ela perceba coisas diferentes, tome outras decisões e tome uma ação baseado na decisão e percepção que ela teve. Porque justamente, olha, a constelação fala muito disso. Você tem que movimentar o campo. E o Hellinger falava muito disso. São algumas críticas que eu tenho em relação à constelação. Nossa, Tom, mas você não é o facilitador em constelação, você não dá curso de constelação? Dou. Mas eu tenho as minhas ressalvas. Eu não sou um alienado que eu não tenha condição de criticar aquilo que eu mesmo trabalho. Tem coisas que eu acho super legais. Tem coisas que eu acho nada a ver. Então, o que eu faço? Principalmente nos meus cursos. Eu coloco aquilo que eu acredito, tá? O que faz sentido para mim. Uma das coisas que não faz sentido para mim na constelação familiar é que você vai movimentar o campo e aquilo vai movimentar toda a sua vida. Que você vai descobrir que um ancestral seu fugiu da guerra e lá ele largou o marido, a mulher largou o marido, ou o marido largou a mulher porque foi para a guerra e por isso que ela não se relaciona. Beleza. Olhar para isso faz sentido. Vamos supor que a mulher não consegue se relacionar porque na constelação foi visto que um ancestral dela aconteceu dele fugir da guerra e ele abandonou a família e então tem um trauma ali no sistema familiar que faz com que as mulheres não tenham sucesso nos relacionamentos. Beleza, você tomou consciência disso. Só que tomar consciência disso não vai fazer a pessoa chegar até você, bater na sua porta e dizer: eu quero me casar com você porque eu me senti atraído pelo amor que você tem para me dar. Puta, pura ilusão isso daqui. Pura ilusão. Então, se você não faz a sua parte, se você não se arruma, se você não é uma pessoa interessante,
se você não passa a ser uma pessoa bem relacionada, que sabe se relacionar, que sabe falar, não adianta, gente. Você pode fazer 42 constelações, não vai funcionar. É aí que eu trago o ponto principal. Movimentar o campo, tomar consciência do problema não faz ele ir embora. O que faz o problema ir embora é tomar consciência, decidir e agir em relação ao problema que você tem. Falei de relacionamento, deixa eu falar outro exemplo. Eu tenho um problema de não conseguir guardar dinheiro e na constelação eu vi que não sei quem perdeu não sei o que, perdeu dinheiro. Tá, beleza. Expandiu a consciência? Expandi. Frente ao que aconteceu lá atrás, qual é a decisão que você toma hoje? Eu não sei mexer com dinheiro. Cara, então qual que é a decisão que você vai tomar? Primeiro você decide, eu vou decidir que eu vou contratar um serviço de contador ou uma secretária para fazer a minha parte. Beleza. Então qual que é a ação que você tem que fazer? Tem que ir atrás. Decidiu? Tem que ir atrás. Senão o que vai acontecer? Praticamente nada. Vai ficar uma obesidade de conhecimento, uma obesidade intelectual, sei disso, sei daquilo, nossa, aprendi a técnica, fiz o curso tal, fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas a vida não anda, cara, a vida não vai. Justamente porque você só tomar consciência do problema não faz ele ir embora. O que faz ele ir embora é a decisão e a ação que você toma em relação a isso. E eu falei aqui já várias vezes. E é o que eu falo praticamente todo dia. Voltando na história da moça de Roma, quando ela vai no caixa eletrônico e ela concretiza isso, ela tomou uma consciência de algo que a gente já veio movimentando e ela ganhou o pertencimento ali, através da carteirinha da saúde, através do documento que garante que ela é uma cidadã, uma moradora da Itália. Agora, com a questão do banco, ela vai colocando raízes nesse lugar e vai dando pertencimento para ela. Só que, por exemplo, beleza, eu sou uma cidadã italiana, mas eu não me sinto parte disso. Tá, e o que você precisa fazer para sentir parte? Você precisa investir no país? Você precisa colocar dinheiro no banco? O que você precisa fazer? E essa parte, ela é praticamente uma customização, é gourmetizado. Porque o que serve para você não serve para mim. O que serve para mim talvez não sirva nada para você, zero. Mas a grande questão que eu trouxe aqui para vocês é sobre o não ignore as simples tarefas que você precisa ou precisaria fazer para dar um caminho diferente para o problema que você sempre teve. O fato de tomar consciência do problema não vai fazer ele embora. Mas as ações simples, e não ignore as ações simples, porque essa minha paciente ir até o banco para tirar um dinheiro, ainda que não seja um dinheiro dela, ainda que seja um dinheiro que o marido colocou na conta dela, mas que ela fez a intenção para representar, retirar um dinheiro que é dela ou que vai ser dela, isso concretiza a ação e o senso de pertencimento que ela tem. Nossa, Tom, parece tolo. Parece tolo para você. Nossa, mas parece simples demais. Ela pagou a consulta, ou eu vou pagar a consulta para escutar isso? Talvez no final sim, mas a construção disso parte de um processo bem mais profundo e analítico para investigar qual é a causa principal do seu problema. Seja um sintoma, seja uma doença e principalmente se for um comportamento que você não quer mais, um comportamento disfuncional, um comportamento que não faz mais sentido para você. Tá? Seguindo o meu roteiro aqui, olha essa frase, ó. O campo mostra o caminho, mas quem caminha é a sua biologia. O que eu quero dizer com isso? O campo mórfico, que é o que a gente observa na constelação, vai te mostrar o caminho. Agora, quem vai andar nesse caminho é você. Ou quem não vai andar no caminho também é você. Né? O campo vai mostrar o caminho, mas quem vai andar sobre ele ou quem vai construir esse caminho é você. Perceber e decidir sem agir é uma ilusão. Porque esse campo não vai se movimentar sozinho. Ele vai responder ao primeiro passo da mudança. Por isso que, quando você vai fazer um movimento terapêutico, quando você vai fazer uma constelação, muitas vezes o caos acontece antes. Justamente por quê? Porque você decidiu fazer o movimento.
Então uma parte vai se movimentar. Quando você decide, o caos vai aparecer. Normalmente, o problema que você tem, ele fica maior. Se for uma dor, ela fica mais intensa. Se for um problema de, nossa, eu não estou ganhando dinheiro aqui no meu trabalho de trader, ele vai piorar. Ele vai piorar justamente porque você decidiu. E aí o universo vem te testar exatamente nesse lugar. Quando você decide e faz um movimento, por exemplo, um movimento sistêmico, que é o movimento que, através da constelação, você tomou uma decisão. Você agiu, você marcou a consulta, você foi até a consulta, ou você esteve presente na consulta, ainda que seja online. Beleza? Tomou uma ação. Agora, o que você vai descobrir no movimento vai pedir outras ações também. E essas ações, elas são após as decisões. A decisão precede a ação. Assim como a percepção precede a decisão. Percepção, clareza, consciência. Decisão é o que eu faço com essa informação, o que eu decido com essa informação que eu tive. E a ação é o que eu faço com essa decisão para chegar aonde eu quero, ou para me livrar disso que eu não quero mais. Seja um casamento, seja um padrão, seja do relacionamento tóxico dos seus pais. O que eu faço com isso baseado na minha decisão. Tá? Por que eu falo muito sobre ação, turma? E eu sou conhecido, vou dizer conhecido, pelas pessoas que me procuram e dizem assim, cara, eu senti que você pode me dar um caminho. Eu senti que você pode me dar um olhar diferente. E é essa construção que eu sempre fiz. Faço constelação? Faço. Dou curso de constelação? Dou. Agora, por que as pessoas de fato me procuram? Porque quando elas entram naquela porta, vocês não estão vendo, mas tem uma porta ali, que é a porta da entrada do meu consultório. Quando elas entram naquela porta, quando elas me procuram na internet, elas dizem assim, eu vim aqui para você enfiar o pé na porta. Eu estou fazendo terapia, eu travei na questão X, Y, Z, e eu vim aqui para aprofundar, cavar mais fundo, para que eu consiga sair da onde eu estou. Então veja, as pessoas também me procuram para que dê direção. E aí a gente toma a direção, nesse caso da moça que vem aqui 3 vezes por ano normalmente, quando trava lá na terapia ela vem para cá, e quando ela vem para cá ela volta para lá. Eu falo, volta, porque ela gosta de terapia, eu não sou contra. Eu não sou contra. Eu sou contra a dependência emocional que vocês fazem com os terapeutas. Isso sim. Nossa, tropecei, preciso falar pro meu terapeuta. Porra, o nome disso não é consulta, gente. O nome disso é dependência emocional. Você não consegue ter ferramentas para viver minimamente sua vida sem criar expectativas demais para você falar com seu terapeuta na semana seguinte, tem algo equivocado nisso. Pô, Tom, então as pessoas não vêm te contar as coisas? Elas vêm. Mas eu sempre provoco elas nesse lugar de dizer, o que você ainda não elaborou disso? E o padrão é sempre o mesmo. Pô, Tom, me propus a guardar dinheiro e não consegui. Então vamos entender o porquê que você não guardou dinheiro. Vamos perceber, vamos aumentar nosso campo de percepção, vamos aumentar a clareza sobre isso. Beleza? Entendeu? Entendeu por quê? Entendi, Tom. Agora fez muito sentido. Então agora, frente a essa percepção, o que é que você decide? Bom, eu decido que isso não vai mais acontecer porque eu vou fazer isso. Veja que a decisão, ela já puxa para uma ação. E aí o final normalmente faz sentido para você isso? Faz. Pois então faça. Faça. E como eu falei para vocês, essa parte é meio gourmetizada. Lembre agora de casos de luto que eu atendi. Muitos já. Tem gente que no luto vai para a missa. Tem gente que no luto vai para o cemitério velar o túmulo. Para outras pessoas isso não faz o menor sentido. Tipo, não, já morreu, não está mais aí. Mas para aquela pessoa faz. Não ignore o poder da ação. Não ignore o poder das pequenas ações. Porque muitas vezes as pequenas ações, quando vem aquele pensamento, sério que é só isso? Não, não é só isso, é também isso. Pode ser você mesma se sabotando da decisão baseada na percepção que você teve. Não seja você o próprio ceifador do seu caminho. Eu falei nos stories recentemente sobre isso. Eu falei, proteja você de você mesmo.
Quando você se coloca para fazer uma coisa, altas situações vão acontecer para que isso não aconteça. O seu campo vai criar coisas para te testar exatamente nesse lugar. E muitas vezes vai ter que se proteger de si mesma. Quer guardar dinheiro, aí de repente vem um parente que pede dinheiro. Eu quero emagrecer, vem convites de pessoas para você participar de festas e algazarras, e enfim. Cara, você precisa se proteger de si mesmo muitas vezes. Tem duas proteções que você precisa fazer: das pessoas ao redor e de você mesmo. Você também tem, eu também tenho os meus sabotadores. Então, como é que você faz para proteger as suas ações? Você precisa criar um caminho diferente daquilo que você já criou. Às vezes você precisa de ajuda. Às vezes não. Às vezes só de entender como você consegue se proteger de si mesmo, porque você é o próprio aniquilador da sua alegria, você é o seu maior inimigo. Eu já escutei isso também. Então, eu sou a minha maior inimiga. Todo mundo vê potencial em mim, menos eu. Beleza, vamos entender o porquê que você não vê isso. Ah, me chamaram de burra, sofri bullying na escola, ou fui abusada, sei lá. Tem várias coisas que podem levar para isso. Você entendeu por que você se sente assim? Entendi. Entendeu por que você também é a principal inimiga de si mesma? Entendi. Baseado nisso, você faz o quê? Cara, não tem como fugir disso. Não vejo outro caminho. Não tem como fugir disso. Porque senão fica só no entendimento. Não, agora deixa fluir. Porra, desculpa, velho. Deixa fluir o caramba. Deixa fluir o escambau, para não falar um palavrão maior. Tem coisas que realmente o paciente precisa deixar. Precisa soltar um pouco mais. Casos específicos, pessoas controladoras, pessoas com traço um pouco mais narciso, um padrão narcisista que vai querer controlar tudo ao redor. Solta um pouco mais, beleza. Mas na maior parte das vezes, é ação. Precisa colocar o seu campo no jogo, tá? Por fim, esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Eu sou Everton Araújo e meu trabalho não é fazer você só entender o seu passado. É te fazer movimentar no presente, para mudar o futuro seu, dos seus filhos ou de quem você quiser, tá? Pode ser até do seu cachorro. Deixo aqui o meu grande abraço para você. Se você estiver no YouTube, se inscreva no meu canal. Se você estiver no Instagram, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. Não sai daqui sem curtir, seja numa plataforma ou seja na outra. Eu vejo você numa próxima live. Deixa aqui embaixo nos comentários para mim o que é que você achou, o que mais te impactou e deixa a sugestão de tema também. Eu vou fazer isso mais vezes, tá bom? Grande abraço para vocês, turma. Até mais.